Jesus é o nosso Senhor, amém. Alimento diário, segunda-feira, segunda semana. Leitura bíblica, Romanos 5, do 9 ao 11. Ler com oração. 2 Coríntios 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova todas as coisas. Para quem não sabe, não conhece, a prática de ler e orar, ou ler com oração, é simplesmente fazer do versículo a sua oração. Amém? Senhor Jesus, se eu sei que o Senhor me colocou no melhor lugar, Deus Todo-Poderoso, obrigado por ter nos colocado em Cristo. Por isso hoje eu sou nova criatura, nova criação. Senhor, obrigado por me fazer essa nova criatura. Senhor, eu sei que as coisas antigas elas já passaram. Senhor, eis que se fizeram nova todas as coisas. Senhor, abra os meus olhos para essas coisas. Abra os meus olhos espirituais para essas coisas novas que eu sei que são coisas espirituais. Oh, Senhor Jesus, amém. Título de hoje: Ser nova criação é para a reconciliação. Amém? O tema dessa semana é o Ministério da Reconciliação. Nesta semana veremos a nossa experiência progressiva com Deus à luz do tabernáculo. O grande privilégio de termos acesso ao Santo do Santo. Veremos que somos embaixadores de Cristo e que o altíssimo preço que o Senhor pagou na cruz para que fôssemos feitos justiça de Deus. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo menciona vários itens baseados em sua pessoa e experiência que servem de lições preciosas para a formação do ministro da nova aliança. Leiamos: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte, para com aqueles cheiro de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Aqui, para mostrar o triunfo de Cristo, Paulo usa o exemplo dos generais romanos, exibindo suas vitórias quando retornavam de uma guerra, trazendo cativos os capturados na batalha. Antes de crermos no Senhor, éramos seus inimigos e inimigos de Deus. Mas, um dia, o Senhor nos salvou e nos reconciliou com o Pai. Aleluia! Somos muito gratos ao Senhor, porque Ele apareceu a nós. Fomos derrotados e capturados por esse general maravilhoso. O sentido de capturar nesse versículo é semelhante a alguém que pega um passarinho em pleno voo e o prende na gaiola. Foi dessa maneira que o Senhor nos capturou, tornando-nos seus cativos. Contudo, esse cativo é diferente, visto que Jesus nunca nos obrigou a estar nesta condição. Pelo contrário, o nosso Senhor é sensacional. Ele tem um magnetismo pessoal que nos atraiu para si. Nós fomos atraídos ao Senhor pelo seu imenso amor. Assim Ele nos capturou. O Senhor exerce uma atração inexplicável. Desse modo, fomos ganhos por sua beleza. Fazemos parte deste séquito de cativos do Senhor.
Diferentemente dos cativos comuns, que se tornam prisioneiros de modo forçado porque foram derrotados pelo general, nós, os cativos de Cristo, nos convertemos e passamos a amá-lo. Amém. Nós, de livre e espontânea vontade, com espírito voluntário, nos entregamos ao Senhor. Amém? Por isso, à medida que somos conduzidos nessa procissão triunfal, em vez de espalhar morte como quem foi derrotado, espalhamos a fragrância do bom perfume de Cristo. Onde quer que formos, levamos esse bom perfume às pessoas. Essa pode ser uma metáfora, mas é uma realidade em nosso viver. Não podemos parar de pregar o Evangelho, testemunhar o Senhor. Nós não podemos, irmãos, parar de pregar o Evangelho e dar testemunho do Senhor. Esse Senhor é maravilhoso, foi Ele que nos salvou, Ele que nos reconciliou, é por meio dele que nós temos tal confiança em Deus. E os meios digitais, há de convir que a internet, os smartphones, o WhatsApp, todos os outros meios de comunicação, mídias sociais, servem para a pregação do Evangelho, para a propagação do Evangelho, para testemunho do Senhor. Amém? Não nos preocupemos se as pessoas crerão ou não em nossa pregação. Não sabemos se serão cativos positivos ou negativos, pois segundo o versículo acima, o Evangelho é tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Então, esse bom perfume para alguns é a vida, e para outros é a morte. Ou seja, por meio dessa palavra, nós levamos vida às pessoas, e muitas pessoas são salvas por essa vida. Mas por meio dessa mesma palavra, muitas pessoas não se convertem, entendendo que o salário do pecado é a morte. Então, para alguns, cheiro de vida, e para outros, cheiro de morte. Mas, como discernir se é para a morte ou se é para a vida? Essa questão não é a nossa responsabilidade. A nossa função é sempre pregar o Evangelho. Um evidente exemplo disso é o que lemos neste versículo. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A nós compete plantar e regar, mas a responsabilidade do crescimento é de Deus. Apenas espalharemos o bom perfume. Amém? Sob a perspectiva dessa esfera de novidade de espírito e vida, podemos compreender acerca do ministério da reconciliação. Por meio da obra redentora de Cristo na cruz, já fomos justificados diante de Deus e reconciliados com Ele. Romanos 5, do 9 ao 11. Em 2 Coríntios lemos: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja, não fomos atrás de Deus, mas Ele veio até nós, reconciliou-nos consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Recebemos de graça a salvação, a justificação e a reconciliação. Prosseguindo, em 2 Coríntios lemos: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aleluia! E nos confiou a palavra da reconciliação. Recebemos o ministério da reconciliação e, ao mesmo tempo, a palavra. Isso ainda indica que, uma vez reconciliados gratuitamente, temos o ministério da reconciliação para levar a outras pessoas e reconciliá-las com Deus. Ó Senhor Jesus, temos tanto a palavra da reconciliação
como o ministério da reconciliação. Os irmãos sabem que a palavra ministério é serviço. Então temos o serviço de reconciliação e temos a palavra que é a ferramenta. Amém? Pergunta de hoje: qual é o propósito de Deus com a reconciliação? Vou deixar para você responder. Amém? Jesus é o nosso Senhor.